Queridos espectadores da Rádio Mundial AM 660 kHz São Paulo, estreia agora o seu programa Momentos de Reflexão, um programa sob o patrocínio da Igreja Amor e Fé, a Igreja das Verdades que Libertam. Comando, Pastor Clério Cerqueira. Estejam conosco. Rádio Mundial AM 660 kHz São Paulo, a emissora que transmite vida e paz para suas madrugadas. A paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha agora. É com grande alegria e profundo senso de responsabilidade espiritual que eu saúdo a todos os ouvintes da Rádio Mundial AM 660 kHz aqui de São Paulo. Hoje falo em meu nome, Pastor Clério Cerqueira, e também representando o nosso pastor primaz, Pastor Luiz Carlos, bem como todo o ministério da Igreja Amor e Fé. É uma imensa satisfação estrear com você este novo espaço, este novo tempo preparado por Deus, com o programa Momentos de Reflexão. Uma oportunidade honrada que recebemos desta emissora tão respeitada, tão querida, tão presente na vida dos paulistanos e de todo o estado de São Paulo, especialmente em sua programação noturna, reconhecida por acolher vozes que anunciam a palavra viva, a palavra da graça de Deus, que consola, restaura e ilumina caminhos. A Rádio Mundial, ela tem aberto portas para mensagens que alcançam o coração. E isso, meus queridos, é algo precioso, de verdade, porque vivemos dias em que muitos, apesar de frequentarem templos, consumirem inúmeras mensagens e seguirem tantas vozes, continuam espiritualmente cansados, sedentos, famintos mesmo por algo que verdadeiramente sacie suas almas. São pessoas que buscam o verdadeiro cristianismo. Sim, o verdadeiro cristianismo, não aquele carregado de peso humano, de exigências que o próprio Deus nunca impôs, mas o evangelho puro e libertador da graça do nosso maravilhoso Deus. E o Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, aquele que sonda todos os corações, tem conduzido homens e mulheres a reencontrarem esse caminho, a reencontrarem o Cristo que chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas, após tantas tentativas, descobrem finalmente que a força, o consolo, o descanso e a vida vem da palavra genuína do nosso Deus, da palavra que cura, que restaura a alma, que fortalece e que liberta. É por isso que para mim e para o pastor Luiz Carlos é motivo de alegria verdadeira estarmos aqui a partir de hoje, compartilhando com vocês essa mensagem que tem transformado vidas. Ainda estamos, meus amigos e minhas amigas, aguardando a definição dos dias e horários fixos da nossa programação aqui na Rádio Mundial, o que será anunciado nesta semana ainda. Mas já podemos afirmar
Este espaço será um canal de bênção, de fé, de conhecimento espiritual e, repito, de reencontro com o amor imensurável do nosso Deus. E quero que você saiba, toda esta programação também estará disponível em nosso canal oficial da Igreja Virtual Amor e Fé no YouTube, para que pessoas de qualquer parte do mundo possam ouvir, meditar e ser edificadas. Porque a palavra de Deus, ela não está presa a limites geográficos, não. Ela alcança onde o Espírito deseja que alcance. Glórias a Ele por isto, né? Então, receba agora a nossa saudação afetuosa, sincera e pastoral. Que este primeiro encontro seja apenas o início de muitos momentos em que o Espírito Santo falará profundamente ao seu coração. Sejam então bem-vindos e bem-vindas ao programa Momentos de Reflexão. Vamos então ao nosso breve momento de edificação e vida. Amém? Meus amigos e minhas amigas, vamos abrir nossas Bíblias no livro histórico de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, onde o Senhor Jesus diz: Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura pessoas que o adorem assim. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus amigos e minhas amigas, que este versículo penetre agora no nosso entendimento. O Senhor Jesus está nos dizendo que o essencial não é o ritual, não é o conjunto de normas externas que se repetem mecanicamente, mas a qualidade do encontro. E um encontro em espírito e em verdade. Há uma diferença profunda entre praticar uma forma e viver uma presença. Vivemos num tempo em que muitos chamam aquilo que fazem de, entre aspas, cristianismo, mas o que predomina é uma religiosidade de procedimentos, ou seja, ir, fazer, repetir, quer seja em sua comunidade, ou em sua igreja, enfim. Há muita técnica de fé, cultos, programações, protocolos e pouca iluminação, pouco fogo que aquece a alma. A pergunta que eu preciso lançar a você que me escuta agora, meu amigo e minha amiga: você tem experimentado Jesus como pessoa ou tem apenas participado de uma rotina religiosa? Explicar por que isso gera vazio é uma referência profética e prática pastoral. O profeta Oséias já nos lembrava que Deus prefere misericórdia a sacrifício. Ele busca, meus amigos e minhas amigas, corações que se rendam mais do que lábios que recitam. Está escrito no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Quando a adoração vira espetáculo para satisfazer homens, ou para obter status, para preencher horários, para receber elogios,
aí o Espírito se apaga. Sim, o Espírito Santo se apaga. E o que resta é um corpo culto, porém sem vida. Muita atividade externamente e um imenso vazio interior, não é mesmo? E a razão disso é simples e sólida. Deus é espírito. O espírito humano só encontra vida quando se conecta ao Espírito de Deus. E não se trata de mecânica, trata-se de comunhão. O apóstolo Paulo também alerta que a fé sem vida prática e sem a presença do Espírito é morta, e que a liberdade em Cristo não volta a ser jugo. A pergunta que fica para você, meu amigo e minha amiga, pare agora e pense comigo. Quando você se ajoelha, quando você ora, ou quando você canta, quem você encontra ali, em seu íntimo? Encontra Jesus, o amigo presente que transforma? Ou encontra apenas uma memória, uma obrigação, algo que se repete porque assim foi ensinado e nunca foi tocado, você nunca foi tocado pelo Espírito? Responda a si mesmo e com sinceridade. A resposta muda tudo. Se você aceitar hoje que o cristianismo é relacionamento e jamais, meu amigo e minha amiga, religiosidade, começará uma caminhada de liberdade. Oração que não é recitação, adoração que não é espetáculo, serviço que nasce do amor e não do cumprimento. E assim, a alegria e a paz do Espírito começam de fato a preencher a casa do seu ser. Isto não é uma crítica aos rituais em si. Rituais podem até ser veículo, mas quando eles se tornam fim, meu amigo e minha amiga, aí eles se tornam cárcere em sua vida. Nós podemos ler na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o que o apóstolo Paulo deixou registrado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que este versículo fique guardado no seu coração. O Senhor Jesus não veio para instaurar um novo conjunto de regras que mortificam, mas para nos dar liberdade. E liberdade para encontrá-lo em espírito e em verdade. Meu amigo e minha amiga, ainda neste tema, onde falamos sobre a religiosidade e o peso que ela produz, enquanto o Evangelho produz vida, nós podemos ler ainda no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, onde Deus diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Esse versículo do profeta Oséias resume com precisão o que acontece com milhares de pessoas que, embora sinceras, vivem exaustas espiritualmente falando. Não é má vontade, não é falta de fé, não é nem incapacidade pessoal. É falta de conhecimento da verdade do Evangelho da graça. A religiosidade ensina esforço. Já Cristo, meu amigo e minha amiga, ele ensina relacionamento.
Enquanto a religiosidade coloca peso, Cristo tira o peso. Enquanto a religiosidade exige, Cristo acolhe. E quando alguém não conhece essa diferença, aí a alma adoece, de fato e de verdade. Quantos, talvez, você que me escuta agora, já disseram silenciosamente dentro de si: poxa, eu faço tudo certo, mas continuo sem paz. Eu participo da minha congregação, ou comunidade, ou igreja, enfim, eu sirvo, eu obedeço, mas continuo cansado. E sabem por que isso acontece? Porque quando a fé é guiada por regras e não pelo Espírito, a alma se desgasta. Porque a pessoa tenta agradar a Deus pelas próprias forças. É como, por exemplo, carregar água num cesto furado. Quanto mais esforço, mais vazio o cesto fica. O Senhor Jesus já havia denunciado isso com firmeza e amor. Os religiosos da sua época, adicionavam cargas pesadas ao povo, e ele declarou no livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 4: estes homens atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. E veja, meu amigo e minha amiga, isso continua acontecendo hoje. Só mudou a roupa. A forma é moderna, mas o peso é o mesmo. A religiosidade, na verdade, ela produz cansaço, e por 3 motivos espirituais fundamentais. O primeiro deles, porque a religiosidade coloca o foco no homem e não em Cristo. A pessoa tenta melhorar para ser aceito, tenta obedecer para ser amada, tenta fazer para ser considerada espiritual. Mas o Evangelho diz claramente que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Isto está no capítulo 5 da Epístola aos Romanos, no seu versículo 8. Ou seja, o amor precede o mérito. O segundo motivo do porquê a religiosidade gera cansaço e não vida é porque transforma o que deveria ser um encontro em um ritual mecânico. O culto ou palestra, que deveria ser genuinamente cristã e espiritual, ela vira uma rotina. A oração vira uma mera obrigação. A Bíblia, então, vira manual de imposições. E assim, meu amigo e minha amiga, a vida cristã perde a cor, perde a profundidade e perde a intimidade com o Pai. E há o terceiro motivo do porquê a religiosidade gera cansaço e não vida. É porque mantém a pessoa preocupada com a aparência espiritual, não com a sua transformação real. Ou seja, a pessoa se acostuma a parecer crente e não a ser discípulo. Religiosidade produz máscaras, mas Cristo produz verdade. E é justamente aqui
que surge uma pergunta que não quer calar e que eu quero lhe fazer agora, meu amigo e minha amiga. O que você tem vivido? Um relacionamento que te transforma ou uma rotina que te consome? Se o que você pratica tira sua paz em vez de dar, tira sua alegria em vez de restaurar e tira sua liberdade até em vez de vivificar, então, meu amigo e minha amiga, não é evangelho, é religiosidade. Porque o verdadeiro cristianismo começa quando a pessoa descobre que não precisa mais provar nada a Deus, nem a ninguém, né? Precisa apenas receber o que Cristo já fez. A graça do nosso Deus não é licença, é libertação. Ela desfaz o cansaço, ilumina a mente, restaura a motivação, devolve o brilho do Espírito. E quando alguém encontra a Cristo, de fato, de verdade, e não a instituição, não o sistema, não a rotina, aí sim, meu amigo e minha amiga, o coração respira aliviado. É como o próprio Senhor Jesus disse no livro histórico de Mateus, em seu capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ainda tem uma preciosidade na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde o Espírito está, há liberdade, não há peso, há vida e não rotina, há alegria e não fadiga. Cristo, meu amigo e minha amiga, não nos chamou para uma religião cansativa, cheia de regras e condutas, mas para uma vida plena e de conexão com Ele. E para finalizarmos este nosso momento de reflexão de hoje, vamos abrir também na Epístola aos Romanos, também escrita pelo apóstolo Paulo, né? No seu capítulo 14, versículo 17, onde está escrito: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meu amigo e minha amiga, este versículo do apóstolo Paulo resume de forma sublime o que o cristianismo realmente é. Não é feito de práticas exteriores, não é definido por abstinências, nem por regras impostas de fora para dentro. Jamais. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. E tudo isso no Espírito Santo, não e jamais na força humana. Existe, na verdade, uma confusão séria no coração de muitos. É confundir o cristianismo com religião. E essa confusão impede a muitos de perceber justamente aquilo que o apóstolo Paulo chama de justiça, paz e alegria. Por quê? Porque onde há religiosidade, há sempre culpa, né? Onde há culpa, há sempre medo. E onde há medo,
jamais há alegria. E sem alegria, o reino de Deus não é percebido, não é sentido dentro de cada um de nós. E aqui surge mais uma pergunta sincera que eu preciso fazer a você. Você tem experimentado essa justiça, essa paz e essa alegria dentro de você? Ou tem vivido uma fé pesada, cheia de cobranças e exigências? Meu amigo e minha amiga, a verdade central do Evangelho é esta: a vida cristã não é produzida pelo esforço humano, mas pela presença de Cristo no interior de nós. O apóstolo Paulo ainda declara na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, no seu versículo 20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja, se Cristo vive em nós, a vida não vem de práticas religiosas, vem da habitação do Espírito, pois é Cristo quem gera transformação, é Cristo quem produz frutos, é Ele quem dá forças. A religiosidade, na verdade, faz a pessoa tentar ser forte. O Evangelho faz a pessoa depender de quem é realmente forte, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém tenta viver o cristianismo sem Cristo, cai inevitavelmente na armadilha da religiosidade e acaba frustrado. Mas quando descobre que Cristo vive dentro dela, aí sim, a vida explode em cores, justiça, não por merecimento, mas por paz, e a paz que excede todo entendimento, e pela alegria que ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar. Daí nós concluímos que a religião, ela trabalha de fora para dentro. Já o Evangelho, ele trabalha de dentro para fora. Meu querido ouvinte, responda dentro do seu coração: o que tem governado sua vida espiritual? É o peso da religião ou a leveza do Espírito? Porque o Senhor Jesus não veio fundar uma religião, não veio. Ele veio restaurar a comunhão, ele veio trazer de volta o Filho ao Pai. E a religiosidade tenta construir escadas, enquanto Cristo, ele desce para nos encontrar. Voltar-se a Cristo, meu amigo e minha amiga, é descobrir que Ele não exige o que não dá. Ele não coloca fardos impossíveis. Jamais Ele nos coloca fardos impossíveis. Ele não acusa, Ele não pesa, Ele não prende ninguém. Cristo liberta, Ele cura, Ele restaura a alma, Ele vivifica. Então nós podemos concluir claramente que o verdadeiro cristianismo é simples, mas profundo. É Deus habitando em nós e nós caminhando com Deus. Vamos ler um último versículo do próprio Senhor Jesus, que está no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meu amigo e minha amiga, não aprisiona jamais, ela liberta.
Ela não oprime, ela levanta. A verdade não esgota, ela renova. E essa verdade tem um nome: Jesus Cristo. Receba essas palavras no seu coração. Amém? Meu amigo e minha amiga, agora eu gostaria de convidar a todos para uma breve oração antes do encerramento do nosso Momentos de Reflexão de hoje. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este primeiro momento de reflexão aqui na Rádio Mundial AM 660 kHz, São Paulo. Pai amado, que a Tua palavra, a palavra da verdade e da graça, encontre hoje um lugar profundo no coração de cada ouvinte. Que aqueles que estavam cansados, oprimidos pela religiosidade, encontrem agora o descanso do Teu Espírito, Senhor. Que os olhos espirituais se abram para distinguir entre o peso dos homens e a leveza do Evangelho, meu Pai. Senhor, que cada pessoa que nos ouviu receba hoje paz no espírito, luz no entendimento e vida na alma. Que a verdade liberte, que o Teu amor restaure, Senhor, e que a Tua presença renove. Abençoa, Pai, cada família representada, cada lar, cada coração que se voltou a Ti neste momento. E que a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo sejam derramadas abundantemente. Nós oramos e já Te agradecemos, crendo que tudo, absolutamente tudo, está em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, meus queridos amigos e amigas, eu me sinto profundamente alegre por este nosso primeiro momento de reflexão, né? Este nosso primeiro momento de reflexão aqui na Rádio Mundial AM 660 kHz, São Paulo. É uma honra poder compartilhar com todos vocês este início tão especial, representando aqui o ministério da Igreja Amor e Fé, né? E também o coração do nosso pastor primaz, pastor Luiz Carlos. Espero de coração que tudo que foi dito nesta madrugada tenha encontrado lugar dentro de você. Que você tenha ouvido não apenas com os ouvidos naturais, mas com os ouvidos espirituais. E que pela graça do Senhor possa ter discernido claramente a diferença entre religiosidade, que aprisiona, e cristianismo, que liberta e vivifica. Por enquanto nosso tempo é curto, mas este é apenas o começo. O programa Momentos de Reflexão, expressão do ministério da Igreja Amor e Fé, a igreja que honra a graça, o amor e a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, fica por aqui. E antes de nos despedirmos, quero reiterar algo muito importante. Ainda nesta semana, você ouvirá aqui, na programação da Rádio Mundial, as vinhetas oficiais anunciando o horário fixo e o formato ampliado dos programas da Igreja Amor e Fé. Tudo está sendo preparado com zelo, oração e responsabilidade espiritual. E com muita alegria anuncio também que o nosso amado pastor Luiz Carlos, pastor primaz da Igreja Amor e Fé, estará de volta à rádio com o programa Direto ao Coração. Um programa de enorme relevância para todos os que desejam ouvir
a palavra da sã doutrina e ser edificados profundamente pela verdade do Evangelho. E para você que quer acompanhar e revisitar todas as mensagens, informo que todos os áudios dos programas, tanto momentos de reflexão quanto direto ao coração e demais conteúdos, ficarão disponíveis em nosso canal oficial no YouTube, que é o canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Isso enquanto ainda não retornamos presencialmente com nossa igreja física em São Paulo. Vamos seguir firmes e, pela graça e pelo amor do nosso Deus, cremos que muito em breve isso acontecerá e será para a glória dele. Que Deus abençoe cada ouvinte, cada família, cada coração. Fiquem agora com uma bela canção e até a próxima programação, se assim Deus nos permitir. Amém? Coisas que a boca não fala, mas que o coração sente. Só você pra consolar nas coisas que ninguém neste mundo pode ajudar. Só você, enxuga as lágrimas quando elas vêm. Só você, Jesus, cicatriza todas as feridas que as coisas da vida vêm provocar. Só você me faz feliz, mesmo quando às vezes eu olho e não vejo motivos pra ser. Só você me dá tua paz, mesmo quando as ondas se agitam e o medo quer aparecer. Só você, enxuga as lágrimas quando elas vêm. Só você, Jesus, cicatriza todas as feridas que as coisas da vida vêm provocar. As coisas da vida vêm provocar. Só você, só você, só você.
A Rádio Mundial AM 660 kHz, São Paulo, agradece a audiência de cerca de 7.000 ouvintes, no programa que acaba de se encerrar. Vamos, daqui a pouquinho, a mais um campeão de audiência em nossa programação. É o programa Falando de Vida, um patrocínio da Igreja Visual do Reino de Deus sob o comando do pastor Ramires Ferreira Júnior, seu amigo de todas as madrugadas. Permaneçam conosco.